Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui venho trazer a meditação da palavra para vocês. Espero que Deus possa te abençoar na explanação da palavra. E para isso eu convido você nesse momento para fechar seus olhos. Vamos fazer uma breve oração. Nosso Deus e Pai, obrigado Senhor, porque confiamos que Tu estás na direção e podemos descansar em Teus braços de amor. Tu és um Pai que cuida de Seus filhos, sabes o que é melhor para nós e nos prepara, Deus, para aquele grande dia em que o Senhor virá buscar teus filhos. Nos ajude agora a entender a tua palavra. Dá-nos o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, nós hoje vamos estar dando sequência, à meditação anterior que nós fizemos, com o título Desafio das Mudanças. Eu tinha dito que traria a segunda parte, então hoje quero falar sobre isso novamente. E para quem não assistiu a primeira parte, aconselho que assista para que entenda melhor. Então, a mensagem de hoje vai estar aqui na descrição, desse vídeo. O texto oro, então, é o mesmo texto da mensagem anterior. Nós vamos continuar entendendo esse texto. Está em Jeremias 12, versículo 5. Então, nós lemos assim: Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Essa é a mensagem que Deus deu a Jeremias por ocasião do exílio babilônico, quando a Babilônia veio e levou o povo de Deus para o reino da Babilônia, um reino muito longe. E Jeremias tinha que dar essa mensagem para o povo se entregar, se renderem. Então foi um desafio, uma grande mudança que ocorreu ali na vida de Jeremias e do povo de Israel. Então hoje nós vamos continuar falando sobre esse assunto. E com um título diferente, na verdade. Em relação a mudanças que estão diante de nós. Falando sobre a grande sacudidura. Hoje em dia é fácil nós dizermos que somos cristãos, somos adventistas, não é verdade? Hoje em dia, tanto a política, social, cultura, todas as pessoas elas gostam da participação dos evangélicos, Especialmente dos adventistas, sempre somos convidados a participar, a contribuir. Eles sabem que temos muito a oferecer, para o avanço, para a melhoria de muitas coisas, sociais. É muito bom isso, Cristo assim fazia, se aproveitava, dessas ocasiões para pregar o evangelho, para se envolver com as pessoas, E assim devemos fazer. Mas, porém, devemos nos lembrar que nem sempre será assim, Devemos estar atentos e conscientes de que mudanças maiores estão por acontecer. Nós entendemos que a liberdade religiosa, em breve, ela será suprimida, ela será tirada, ela será cassada. E os cristãos não poderão ir e vir como hoje, não terão liberdade para pregar como hoje fazem. Por isso nós precisamos hoje pregar a palavra de Deus com mais rapidez, para que quando chegar esse tempo as pessoas possam estar aí tão ávidas, e cientes, dessas coisas. Devemos aproveitar nesse tempo de paz para buscar a santificação, a preparação, que irá nos ajudar a estar preparados para a grande crise final, que está diante de nós. Eu quero ler um texto agora, com relação a isso, da escritora Ellen White. É muito pertinente. Diz o seguinte: ela diz assim: o tempo de angústia como nunca houve está prestes a manifestar-se a nós, e necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de se supor maior angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém,
com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. O Grande Conflito, página 622. Então, como podemos estar preparados para esta grande crise final? Talvez essa seja a sua pergunta, né, nesse momento. Mas nós encontramos a resposta no texto que nós lemos. E nós vamos ler novamente em Jeremias 12:5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Esse texto nos dá uma reflexão, uma visão, né? Então, que quando fala aqui a pé, a caminhada a pé com os homens, ela está relacionada às pequenas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, né? As dificuldades triviais do dia a dia. Se nós nos abatigamos com essas pequenas dificuldades, como nós poderemos então passar pelas maiores, que representada pelo a cavalo, né? Como competir com os que vão a cavalo? Então, a cavalo representa então as dificuldades maiores, né? As crises maiores que o futuro nos reserva. Então nós precisamos entender que Deus ele pode permitir que nós passemos por pequenas crises como essa que está diante de nós, como um meio para nos preparar para as crises maiores, né? Questão de que virão futuramente. Então Deus ele usa essas pequenas crises para nos preparar e devemos tirar proveito disso, devemos observar, né? Como suceder, como enfrentar, né? Então essa mensagem é para nos ajudar a enxergar isso. Então nós não devemos nos acomodar com as mudanças, mesmo que elas sejam positivas. Quando o povo de Israel teve a liberação para voltar para a sua pátria após 70 anos, né, como Deus havia prometido, profetizado, né, quando Jeremias havia profetizado, muitos ali não quiseram voltar para a sua pátria, não quiseram ir, né? Por quê? Porque haviam se acomodado com as mudanças ali. Haviam adquirido belas casas, títulos, né, importantes, cargos, empregos. Então, estavam acomodados e fala, por que voltar? Você está bem aqui, né? Então, essa é uma boa ilustração do que poderá acontecer quando Jesus voltar, ou mesmo um pouco antes, quando houver as mudanças, né? Quando vier as crises maiores. Talvez estejamos acomodados com belas casas, belos cargos, títulos, e não queiramos passar por mudanças drásticas novamente, né? Então está aqui uma boa reflexão para que atentemos e sejamos conscientes dessas mudanças e do preparo, né, necessário para elas. A maneira como nós iremos agir diante dessas mudanças, da grande crise final, ela na verdade está sendo traçada por nós hoje. Nós é que a determinaremos, a maneira como iremos agir quando houver as grandes mudanças. Pelo relacionamento que nós temos com Jesus hoje. Isso irá determinar como iremos reagir. A maneira como nós andamos com Deus dia após dia, irá determinar como irei proceder quando vierem as grandes mudanças, a grande crise. Então, como está o meu relacionamento com Deus hoje? Isso irá determinar o que eu serei amanhã, diante das crises. Isso é fato. Jeremias, quando veio aquelas grandes mudanças terríveis, Jeremias se viu abalado, ali as suas estruturas foram abaladas, mas ele não caiu, ele não sucumbiu. Ele ficou confuso com toda aquela mudança, mas não desesperado. Por quê?
porque ele recorreu àquele que é maior do que todas as crises. Ele recorreu com aquele que tem a direção de todas as coisas, sabe para onde está indo todas as coisas. Ele foi até Deus e encontrou forças para vencer e suportar. E assim ele passou por toda aquela crise e saiu vitorioso, né? Para terminar, eu gosto de um pensamento do escritor Maurice Venden, né? Que ele afirma o seguinte: as circunstâncias não mudam ninguém, elas apenas mostram em que direção estamos indo. Entenderam? Vou ler novamente. As circunstâncias não mudam ninguém, elas apenas mostram em que direção estamos indo. Em que direção estamos indo, meu irmão, eu e você? Como você está se vendo diante dessa pequena crise que nós estamos passando? Que Deus possa te abençoar, você e a mim, querido, que possamos entender isso. Que possamos estarmos preparados para a grande crise final, para a sacudidura. Que possamos estar lado a lado com Deus, confiando nele plenamente. Ainda que estejamos passando por tribulações, dificuldades, crises, ainda que as nossas estruturas estejam sendo abaladas, não duvidemos, mas vamos até a fonte, vamos até Deus. Ele irá nos dar a resposta, Ele irá nos dar a direção. Amém? Deus nos abençoe. É meu desejo e minha oração. E nesse momento eu convido você novamente a orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu estás no comando de todas as coisas. Te agradecemos, Senhor Deus, porque todas as coisas que acontecem, na verdade o Senhor já as notificou a Teus servos. E já sabemos e estamos conscientes, ó Deus, do que irá acontecer. E sabemos ainda que o Senhor será vitorioso, ó Deus, assim como foi na cruz. Nos ajude, Pai querido, a nos agarrarmos às Tuas mãos, para que também sejamos vitoriosos e estejamos preparados para passar pela grande crise final. Aumenta a nossa fé, o nosso amor pelas almas, para que possamos continuar a pregação, até que o Senhor volte e leve Teu povo para a cidade a qual o Senhor preparou para Teu povo. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, fique com Deus e um grande abraço a todos.